Meus irmãos, nós estamos estudando sobre a Confissão de Fé de Westminster. O assunto da palavra de Deus é do eterno decreto de Deus, a respeito dos eleitos e dos não eleitos. Veja bem, a predestinação soberana segundo o propósito de Deus e a gente estava até falando aqui, né, algumas coisas a respeito desses mistérios de Deus. Mas a predestinação é soberana, certo? O homem não tem como resistir ou mudar essa situação. E ela é segundo os propósitos de Deus. Ela não é do acaso. Ela não é da força da natureza, do cosmos. Ela não tem nada a ver com isso. Ela é segundo o propósito de Deus. Então Deus tem um propósito. E a gente está vendo a respeito dos não eleitos, no sentido do comportamento deles diante da palavra de Deus, diante de Deus. Nós vimos muito sobre Freud, né? Sigmund Freud, que foi um ser rebelde a Deus, que ele atacava muito a religião, atacava muito a fé das pessoas, menosprezando mesmo, muito. E vimos também alguém também da psicologia ou da psiquiatria, que era contrário a esse pensamento de Freud, que acreditava, né, que no caso Jung, que ele acreditava que nós só vamos nos sentir em paz e completos quando a gente se identificar com a religião, né, com o ser supremo. Ele não era cristão, mas ele focava muito nessa questão. Então ele era alguém da psicanálise igual a Freud. É tanto que ele é muito estudado também nas academias, tá certo? Mas você vê visões diferentes. Então é aquilo, eu vou por fulano porque fulano estudou ciência e está dizendo que religião não tem nada a ver. Aí você vê outro que estudou tanto quanto e diz, tem a ver sim. Entendeu? Que a sua questão pessoal com Deus tem que ser preservada e nada pode atingir. Aí o que eu quero perguntar para os irmãos é o seguinte, olha, nós entendemos que o homem natural, ele não tem um livre-arbítrio, ele não tem capacidade de discernir as coisas do Espírito. Abram aí em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 14. 2 Coríntios 2, 14. Alguém leia bem alto aí para mim. Graças, porém, a Deus. Não, perdão, é 1 Coríntios. Foi mal. 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Observe, veja o que Deus traz de revelação para a gente a respeito do homem natural. Veja só. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por isso que Freud não aceitava, porque ele era um homem natural. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele era um homem natural. E por que ele não aceita, meus irmãos? Sim, mas por que o homem natural, por ser natural, não aceita? Porque ele é vindo na carne, É. Porque ele é natural, ele é um homem carnal. Mas aí... Deus não lhe deu Isso. capacidade de não entender. Isso, a resposta está aí. Sabe por quê? Porque nós entendemos ou não? Entendemos. Mas houve um dia que a gente não entendia. Por quê? Porque nós éramos
homens e mulheres naturais. Nós não entendíamos. Aí de repente a gente passou a entender. Mas como é possível? Se aí está explicando essa condição de nós como seres naturais. O que é que diz aí? Porque eles são loucura, não é? Aí diz o que depois disso? Que elas se discernem espiritualmente. Não, antes. Que não podem entender. Entendeu? Não podem entendê-las. Eles não têm o poder de entendê-las. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Por quê? Por falta de capacidade, por falta de poder, por falta de força, por falta de condição. Entendeu? Aí a gente diz, nós éramos assim. Mas espera aí, se eu não tinha poder para entender, como é que hoje eu entendo? Aí entra no que Edivaldo disse. Deus agiu. Entendeu? Deus foi lá e tirou tudo que não prestava de você, coração de pedra, a tua morte, te ressuscitou em Cristo e disse, agora sim, olhe para o Evangelho. Você, que beleza o Evangelho. Aí você pensa que foi você. Você pensa que foi o pastor que fez o apelo e você, agora eu quero. Ontem não, mas hoje eu quero. Mas não, está dizendo, olha, você não pode. Agora você pode. Por quê? Porque alguém interrompeu essa tua incapacidade, essa tua falta de poder. Interessante, depois que um homem, uma mulher que é chamado por Deus, lógico que não pecar é impossível, pecamos. Mas não temos mais coragem de se afastar da igreja. Então. Aí, vou voltar para o mundo, se eu praticar o que você faz. Não, você não tem mais. Não tem como. Nunca mais terá paz. Pecamos, mas independente de qualquer coisa, você não pega jeito mesmo. Mas eu dizia assim, eu vou deixar a igreja, eu vou deixar o rebanho que está vendo o mundo de novo. Não é feito, Edivaldo está dizendo, a gente até vai, mas não tem paz e não consegue ficar sem, feito você está dizendo. É feito um cristão que, aqui em Agrestina mesmo, parece, me contaram essa história, de que uma pessoa que era da igreja, fiel e tudo, se afastou, e começou a viver como antigamente, nos bar, bebendo e tal. Aí teve um dia que alguém lá soltou uma gracinha com o Evangelho. Aí ele botou o dedo na cara do indivíduo e disse, olha, você tenha respeito pelo Evangelho, e começou a discutir com o cara, e o cara zombou do Evangelho, ele, deu um murro e começou aquela briga e tudo. Bem, ele estava... Não é, e digamos que ele tivesse consciente também, mas se ele já estava fora do convívio cristão, fica agressivo, né? Fica impaciente, perde a paz, tudo isso. E uma situação dessa faz com que ele queira defender o Evangelho, mas ele já não defende mais como defendia quando estava na igreja, não é simplesmente com argumento, destruindo os argumentos do outro. Agora ele está naquele âmbito e querendo viver igual e age igual. É feito Pedro, né? Pedro, fiel a Cristo, seguindo Cristo e tal, de repente quando ele se junta lá na roda dos escarnecedores, ao redor de uma fogueira, começa a viver feito eles. Eu te conheço, tu estava com ele. Aí, eu não. Aí veja que a reação já não é uma reação de testemunho cristão, não é? Ele agiu para defender a fé com um testemunho não cristão. Mas por quê? Porque ele tem o Evangelho e ele não consegue viver sem. Ele só vai voltar a ter paz quando ele voltar para a igreja, né? Ou para os caminhos. Mas se no momento assim, o cara for defender na força, porque... Aí nunca saiu da minha mente. Aquele cara que eu peguei o carro carro vontade, ali, o carro estava perturbando lá na escolinha das irmãs, eu peguei o carro, foi errado. Depende do que tu fez, né? Se gritou, se empurrou e tal. Porque a gente tem como lidar com essas pessoas com educação, de uma forma que elas se envergonhem. Se o cara vem abrir o carro para cima do carro... Não, aí você se defende, não é diferente. Só entende a linguagem da violência. Só imobiliza, né? Então, veja, se defende, ou, digamos, na defesa eu tive que agredir para ele parar. É diferente. Se uma pessoa aqui, começou a perturbar aqui, será que usar a força para tirar fora da Não, então, aí veja, você é aquilo, você vai. Porque existe, e Edivaldo entende muito disso, né? Existe a proporção. Não atacar, só se defender. Sai lá em cima, muito ruim. Se eu
veja. Não, atirei nele. Eu só segurei ele e tirei. O reverendo Flávio, quando ele não teve aqui, o reverendo Flávio, Deus contra ele e foi embora. Sabedoria. Aí é problema, né? O cara já vai ter que conversar de outro jeito. Aí, subornou mesmo. Quem, ó? Suborno. Então, existe. Nossa, o reverendo Flávio, eu gostei, não adianta, né? É melhor botar na força. Existe a questão da proporção, né? Você vai experimentando. Olha, está atrapalhando, está pondo em risco pessoas. Aí você, ó, cidadão, tal, vamos ali, tal. Não, tá. Aí você vai, né? Coloca a mão nele, abraça, vai andando com ele abraçado. Me solta, não sei o que. Não solta, continua até chegar lá fora, né? Se for agredir, aí defende e, digamos, imobiliza e tal. Mas não pode ser desproporcional ou igual a ele, não é? Ele quer agredir você, você não quer agredir ele. Ele quer gritar com você, você não quer gritar com ele. Aí não pode ser proporcional a ele ou desproporcional no sentido de pior que ele. Mas na hora do grito, se você gritar mais forte, pode entender que você é mais forte e ele se acalma. Não, então, mas veja, é aquilo, você gritou, ele gritou. Aí você, não, pessoal, na verdade, Como tu lembra com o gay lá, querendo pegar a mãe? Sim, eu não gritei não, viu? Eu só... Não, você falou firme e forte Foi. mais que ele. Foi? Ou seja, se ele falou algo, você ainda falou mais, firme e forte. Mas não estava na igreja, não era santo. Desculpe, esfarrapada. Desculpe, esfarrapada. Veja. Na igreja é mais xuxa. Tu tava aprendendo os irmãos. Não, veja. Nesse sentido que a Gelane colocou aí, nesse sentido, a gente tem que impor o respeito. Às vezes precisa de você falar de um jeito que ele entenda que você está seguro e não está com medo. Porque às vezes, você falando, tal, aquele negócio todo, ele diz, você é um frouxo. Aí agrava a situação porque ele ganha, né? Dependendo da situação, você pode chamar e dizer, olha e tal. Mas é aquilo. De uma maneira que você tente mostrar para ele que você não é igual a ele. Tentando trazer ele para a sensatez dentro da possibilidade dele. Até colocar a mão nele, né? Eu já tirei algumas pessoas bêbadas da igreja de Caruaru. Aí é brincadeira, né, Deus? Meninix. Amigos, meninix. Você não pode dar gênero várias coisas. Não, a gente não vai se envolver nessa loucura não, né? Boa viagem, irmão. Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Lá em Caruaru, né? Então, ele, não sei quem não queria sair. Eu, bora, rapaz, sai, rapaz, bora e tal. E não queria sair, querendo aprontar e tal. E eu peguei num braço dele e botei o outro no ombro dele. E saí andando. E ele querendo segurar e eu levando até fora. Aí quando eu vi que ele estava resistindo, eu dava uma coxinha. Ei, me aperta não. Eu digo, não estou apertando não, porque eu gosto de abraçar. Vamos lá. Até tirar para fora, entendeu? Mas assim, a gente tem que fazer o máximo possível para preservar o testemunho. Agora, chegar a ponto de agredir, não. A não ser que seja para se defender, né? Aí, mas vamos voltar para a questão aqui. Eu gostei daquele irmão que já mostrou aqui, lá com acho que o pessoal do Islã, deram um vacilo, ele foi lá, pegou a arma e pela lógica, dá a entender que ele metralhou o inimigo. Eu não lembro de ter passado aqui, mas eu lembro desse vídeo que eu tenho ele. Realmente, pronto. Você tem a oportunidade de salvar a sua vida e a dos inocentes, faça isso. Mas aí vai ter que matar o inimigo. Faça isso. Eu assisti. Tá se defendendo. Se ele é morredor, Chegou a ver o filme depois, mas a gente já foi falar dele antes, que eu acho que vai de volta. E aquele filme me deixou muito confusa. Poxa, um cristão deve agir desse
vi, eu Tem um lembro. rapaz que é loiro, assim, vai lembrar teu jeito, É. E ele vai para cuidar das crianças. na Arábia, Somália, na Somália, algum lugar assim, de muçulmano, de bagaceira mesmo. Que eles matam, torturam, eles não têm piedade nem de criança, nem de mulher e perseguem cristão. E o foco do evangelho dele é com as crianças. É. E as crianças são muito É. maltratadas. Mas eles pegam arma e tudo, não é? E ele. Ele mata mesmo. É. E eu não vejo errado aquilo, não. Algumas posturas dele foi errada, mas a necessidade ali pedia que ele agisse da forma que estava agindo. A gente convive num país muito tranquilo e fora de uma realidade totalmente diferente de outras pessoas. Para o lado da Arábia, para o lado desses lugares da Índia, esses lugares assim, onde o evangelho é muito perseguido, quando tem igreja, os cristãos ou são eles que ficam em cima, em torres, ou em cima da igreja com fuzil, para atingir quem for atacar, ou eles contratam pessoas para defender lá, porque qualquer momento, pronto, tá, gente aqui, aí entra 50 bandidos, pega aí, violenta criança, mulher, mata os homens, só miséria. E como é que eles impedem isso para cultuarem em paz? Com arma, entendeu? E não é errado, não. Você não está atacando eles, você está se defendendo. Aí eu estou comparando isso que tu está dizendo agora, quando foi na reconstrução do muro. E era eles aceitando o tijolo vai com a E com a arma. espada na outra, justamente. E o próprio Cristo disse, olha, lembra que eu mandei vocês guardarem a espada, lembram que eu mandei vocês não se preocuparem com sandália, nem com roupa. Agora não. Agora quem não tiver capa, quem tiver 2 capas, venda uma e compra uma espada, alguma coisa assim, né? Por quê? Porque agora vai ser vocês e o mundo. Eu estava aqui para defender vocês. Agora eu vou subir e vou deixar vocês. Agora vocês e o mundo. Pegue uma arma, tá? Ali ele diz claramente. E não tem. Não tem forçação de barra, não. Ele diz, olha, quem não tiver uma espada, compra. Tá, mas é literal uma espada? Não, pode ser uma pistola. Aí você vê, por mais séria que a justiça humana seja, mas é o lado que ela defende. A legítima defesa. A própria lei. A própria lei, por mais corrupta, séria, automatizada, né? Ela defende esse lado, sim. Você vai defender os terceiros, aí é a legítima defesa. Quanto mais sua própria vida. E os É como uma coisa que aconteceu essa semana com a minha sobrinha, quando ela ia para Caruaru trabalhar. Tá? Ela ia. Aí entraram 2 bandidos no carro e começou a prender as pessoas. Aí disse que um dos bandidos, ele abria a bolsa da mulher e ficava procurando os pertences que ele ia querer. Aí disse que um estava armado e o outro estava armado. Aí disse que esse que pegou a bolsa e estava abrindo, pegou a arma, botou em cima um negócio lá dentro do carro e abriu a bolsa assim e ficou procurando o que tinha dentro da bolsa, uma arma ali. E ninguém pegou. E ninguém pegou. Agora, por que não pôde pegar? Porque o outro estava em pé com a arma. Se o outro estava de tucalha, aí fica mais difícil. Com certeza. 2 assim, reagindo com 2 armados é difícil. É preferível que ele leve os pertences. E ninguém sabe machucar. Você reagir, mata um, só que você mata um e você está ali no barulho, não. Deixar você roubado. Ou você morre 300 contos, mas aqui. Eu também, que eu reagi, mas ela tirou assim do outro. Isso. E ó, Você não mandou a pena. Ela não deixar, não resolver, não. Se der pra sair tudo bem, beleza. Morre a vítima ou morre o cabo amigo que reagiu e não pode sair com os pertences e vir. As operações é o seguinte, ó. Tem que, se for 10, tem que voltar os 10. Não adianta a gente prender 100 e morrer um. Foi 0. Então, pessoal, verdade. Ó, vamos voltar para cá para a gente não passar muito do tempo. O homem natural não entende, porque ele não pode, ele não tem esse poder. Agora, por que existem homens naturais que entendem a respeito de religião? Como, por exemplo, Jung.
Jung, o psicanalista que eu falei para vocês, né? Mas entende. Porque ele entende, ele defende, ele diz que você precisa de religião, de Deus e tal. Porque uns naturais, não, cristão não. Mas não tem muitos. Pronto, ó, no meio do catolicismo, no meio do espiritismo, não tem pessoas que creem que existe Deus e tal. Por que eles entendem a respeito disso? Se eles são naturais. Mas não entende completamente normal. O certo. Quando diz. Justamente. Quando diz assim, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, mas não aceita as coisas do Espírito, é isso aqui, ó. Está falando disso aqui. A gente precisa entender isso. Porque todas essas pessoas aí defendem alguma coisa que a Bíblia condena. Eles estão aceitando as coisas do Espírito? Não, porque o Espírito está dizendo, olha, isso é pecado, isso é errado, isso é heresia. Eu quero. Eu acho tão lindo, não é? Eu acho tão bom. Eu vou falar rápido. A minha vizinha, ela teve uma patroa que morreu recentemente de câncer. E ela idolatra essa patroa como uma pessoa excelente. Aí ela estava esses dias falando, fulano é bom, fulano era bom nisso, fulano era bom nisso, fulano era bom nisso. Aí eu fui e disse assim, bom é o Senhor, já disseram o Senhor Jesus. Ela foi, pronto, agora sim. Ou seja, você fica tratando dessas pessoas que têm conhecimento, que chega a ter mais do que a gente quando expressa uma conversa, mas quando você vai confronta com a palavra, irrita, não é? Irrita, e para eles, aí eu disse, pronto, porque tu está falando isso com o Senhor Jesus. Ela, pronto, continuou. E era com o Senhor Jesus. Pronto, justamente. Essas pessoas são assim. Aí é o que eu estou dizendo a vocês. Eles não aceitam as coisas do Espírito. Mas eles aceitam coisas espirituais. É diferente. As coisas espirituais é todas essas religiões que eles têm. As coisas do Espírito é a Bíblia, é a palavra de Cristo, certo? E eles não aceitam. Eles são naturais. Agora, qual é a diferença deles para o homem natural que é ateu ou não crê em Deus? Qual é a diferença? No caso, o homem natural, a religiosidade faz parte da natureza. Do homem natural. A religiosidade faz. Até porque João Calvino ele dizia o seguinte, que todo homem, todo ser humano, desde bebezinho, já nasce com o senso divinitatis, que é o senso da divindade. Ele já nasce, Deus já colocou em todo ser humano isso, de que ele sabe que existe um Criador. É por isso que não existe uma tribo, por mais canibal e louca que seja, que não adore um ser superior. Eles olham para a lua, adoram, para o nasceu com o espírito para adorar, né? Justamente. Eles sabem que eles não são os manda-chuvas, que tem alguém superior. Aí eles até uma galinha, um pedaço de pau, mas eles sentem essa necessidade de adorar. Mas não existe ateu entre eles, a não ser que seja instruído a isso. Também. Que Deus colocou também. Não, o senso moral também, é o senso da divindade, o senso moral e o senso da eternidade. Pode ver que por mais todos os seres humanos, eles produzem em objetos ou em coisas aquilo que eles desejam. Eles anseiam a eternidade. Então eles lutam para serem eternos. E aí o que é que eles fazem? Eles começam, por exemplo, fazem um super-herói. Nunca morre esse super-herói, ele é invencível, ele é imortal e tal. Então fica nessa necessidade. Porque isso foi implantado no homem. O senso da divindade, o senso moral e o senso da eternidade. Porque o homem era para ter sido eterno dele, né? Então, por ele ter sido. Tudo isso que o homem sente é o que ele teve um dia, não é? E Deus deixou isso em pequena medida nele. Aí ele desvia para tudo quando não presta, porque ele é natural. Aí vem para a palavra, só quem é do Espírito. Não é que o texto seguinte diz assim:
de 1 Coríntios 14. Diz: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí ele diz: porque nós entendemos, porque ele nos deu a mente dele, né? Aí nós entendemos as coisas espirituais. Aí o que é que eu queria ver com vocês? Antes de passar aqui para a experiência que eu tive com a pessoa, fala. Aí um dos grandes problemas do homem natural, com esse vazio imenso que ele vai querer sempre preencher, é que ele vai buscar na riqueza, na prostituição, em tudo que não seja faz o Deus dele, não vai conseguir. Por isso que a gente vê nas drogas, porque a gente vê pessoas que são, aos nossos olhos, às vezes, bem-sucedidas, milionárias, tiveram de tudo na vida e se matam. Por quê? Porque eles procuraram preencher aquele vazio que tem dentro deles, com tudo que o mundo pode oferecer. E quando não conseguiram, aí cai aquele negócio de bicho, eu posso ter o que eu quiser. Porque ainda eu sou assim, feliz desse jeito. Então, agora, não há nada mais. Porque as coisas do mundo são coisas momentâneas, né? Não é eterna. E as espirituais são eternas. Como você tem algo espiritual, é eternamente. Como você tem na terra. E na terra você tem as coisas fisicamente. É um momento. Tem aquele momento de alegria, aquele momento de prazer, aquilo passa. Veja Jesus Cristo conversando com algumas pessoas espirituais, certo? Ou religiosas. Veja o que é que Jesus Cristo diz para eles. Para os judeus, viu? Doutores da lei, fariseus, vejam. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então observe aqui, eles estão dizendo que tem um Pai que é Deus. Aí Jesus Cristo diz: não, vocês não têm. Se vocês tivessem de fato Deus, vocês iam me amar. Aí Jesus Cristo diz para eles o seguinte, no versículo aqui, no versículo 20, lê aí, Edvaldo, que eu estou ceguinho aqui. É João 8. Peraí, o versículo é o 40 e... não, é o 43, eu acho. Vê aí se é o 43. 8:43. Qual a razão porque não compreendeis Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Olha, vê, Jesus Cristo faz uma pergunta para eles e Jesus Cristo mesmo vai responder. A pergunta de Jesus Cristo foi o seguinte: qual é a razão de vocês não conhecerem a minha linguagem, vocês não compreenderem as coisas que eu estou falando? Qual a razão? Por que vocês não compreendem? Qual a resposta? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Entenderam? Paulo está repetindo o que Jesus Cristo disse aqui. O homem natural não aceita, porque não podem entender as coisas espirituais. Aí Jesus Cristo está dizendo: olha, sabe por qual a razão que vocês não entendem o que eu estou falando? Porque vocês são incapazes de ouvir. Vocês não podem. Vocês não têm capacidade de ouvir. Aí vê só, Jesus Cristo diz de quem eles são filhos, né? Diz aí, vós sois do diabo, que é vosso pai. Quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Entendeu? Aí Jesus Cristo: vocês não são filhos de Deus coisa nenhuma, vocês são filhos do diabo. Vocês são do diabo e ele é o pai de vocês, e vocês querem fazer a vontade dele. O homem religioso, pessoal. Aqui Jesus Cristo está falando com doutores da lei, fariseus. Aí, antes da irmã falar, lê
Agora, Edivaldo, é coisa linda, Jesus Cristo dizendo aqui, o 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Vê, que incrível, né? Eu já imagino para os doutores da lei, que andava na lei, dizem eles que andavam na lei, na lei Se achando superior a todo mundo. superior a todo mundo, uma pessoa que pode dizer E por quê? E mataram, né? E por que não mataram antes? Tanto a Cristo, que chamava de Cristo um revolucionista. E Beelzebul, né? Chefe dos demônios, tudo quanto não presta. Tu ia falar, Will? Assim, é muito complicado, né? Porque como o Tiago falou aí, uma pessoa chega dentro de você e lança uma palavra dessa assim, é muito complicado. E surge uma revolta. Né, Verdade. é tipo assim, se ele fosse um cara que dissesse assim pra ele assim, quem é tu pra tu me julgar? Né? Então, assim, de frente com uma pessoa que não sabe quem é que tá ali perto. E que tinha poder de mandar matá-lo. Olha, é verdade. Veja só. O cara é assim, ó. Por isso que eles tramaram e fizeram. Agora não tem, porque Deus já terminou, né? É porque é como se fosse um desacato, né? É. Dizia isso na cadeia. Qualquer um. A autoridade. Não é como. Eles desacataram a autoridade. Não é como se fosse um desacato, porque Jesus Cristo, entre eles, era igual rabino, né? Não, Mas você tem que considerar mas é que a visão dele não é a visão, tipo disso assim. Não, mas eles viam Jesus Cristo como um rabino. Mas um rabino não do meio deles. Não do meio deles. Não é do meu, ele é rabino para eles, né? Rabino. Mas aí o cargo eles reconheciam, não é? Jesus Cristo fez todo o processo. Fez o bar mitzvah aqui dos 12 anos, fez a profissão de fé. Não, e outra coisa, em cima do que Éder disse, o principal não era nem o título de rabino que Cristo tinha, o reconhecimento do povo, mas a palavra de Deus. Eles se viam encurralados, porque eles tentavam encontrar algo que não tivesse apoio ou embasamento na palavra, e eles diziam, não tem, homem, não tem, e armavam uma cilada e Cristo saía pela palavra, e eles não tem, até que conseguiram, fazendo o quê? Caluniando, inventando mentira, dizendo que eles diziam coisa que não diziam. Nas minhas palavras, isso era assim, esse daí já não tem nada de errado, aí vamos condenar ele, porque é errado. Se é errado, é errado. Condena. Tá muito certo, tá muito certo. Condena, isso é certo, então. Olha, Tá muito certo. Condena ele. Tá errado, não pode. Ele tá errado, tá certo demais. Tá errado, não pode ser mais certo do que a gente, tá errado. Tem uma música sobre isso aí. Era por isso que eles armavam tanto cilada para o Senhor. Como no caso da mulher que pegaram ele na adultério. Eles levaram para aqui para ver se pegavam da mesma parte. Porque não já imagina um marajá dizendo, eu sou filho de Deus, estou olhando nos olhos dele, você é filha do Satanás. Agora, só que dizia e provava. Diferente da gente, né? É feito o espírito. O espírita lá na fusão, o motorista lá. Ele, não, porque não sei o que, e vocês evangélicos só querem ser o certo, só querem ter a razão e tal. Vocês têm que entender que todos nós somos filhos de Deus. Aí eu digo, epa, todos nós não. Tem gente que não é filho de Deus. Como é? E fez aquele escândalo e tal. Aí ele disse, e se não é filho de Deus, é filho de quem? Não, aí eu fiz o seguinte. Aí ele disse, deixa eu responder. Escuta só, não me encosta então. Deixa eu responder. Ninguém quer ser aqui. João 8,44, né? Você Não, foi o que eu fiz. Aí eu falei para ele o seguinte, eu disse, olha, quem não segue a Cristo na palavra dele, não é filho de Deus. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Eu vou mostrar para você o próprio Jesus Cristo dizendo, e você leia aí em voz alta para a gente. Vós tendes por pai o diabo. Não, vós sois do diabo,
que é vosso Pai. Aí eu digo, e aí? Quem não é filho de Deus é filho de quem? É um absurdo, não sei o que. Eu digo, então... Não, então, mas veja. Peraí. Olha, pessoal, presta atenção. Veja bem. Aí, como a Angela colocou, bem colocado, né, que a gente não pode estar estimando testemunho humano, certo? Nem o nosso, nem o dos outros. A não ser que seja para ou embasado na palavra de Deus, como ilustração ou exemplo para embasar aquilo que nós não embasar, porque não é o testemunho que embasa a palavra de Deus, mas a palavra de Deus que embasa o testemunho, para que a gente tenha exemplos de que de fato Deus age nas pessoas. Deus age. O errado do testemunho é o seguinte: quando você vai contrário ao que a palavra permite. Por exemplo, eu chego para vocês e digo, olha, eu vou contar o meu testemunho para vocês aqui, e Deus faz com vocês igual. Olha, eu tive câncer e fui curado. É verdadeiro esse testemunho? Não. Se eu tivesse sido curado de câncer, não é verdadeiro? Sim. Mas curar o outro não é verdadeiro. Entendeu? É quando a gente quer aplicar o nosso testemunho ao outro, de que Deus vai fazer assim, do jeito que fez comigo. Deus, ele age como ele quer. Eu posso até falar para vocês aqui, né, no estudo, ou pedir para vocês virem aqui e falar, e dizer alguma coisa que Deus fez, para a gente se alegrar. E dizer, obrigado, Senhor, que fizesse isso por Julieta, por Santo, por Edivaldo, sem inveja e sem achar que Deus tem a obrigação de fazer comigo também. Entendeu? Essa consciência, o apóstolo Paulo deu muito testemunho de igrejas, de indivíduos, não é? Deu testemunho dele mesmo. Agora tudo com embasamento nas escrituras, trazendo o ensinamento das escrituras para esses testemunhos. E o que eu vivi recentemente, eu fiquei assim surpreso, porque a gente vê muitas vezes no meio reformado pessoas resistindo à pregação. Você prega e mostra como é que tem que ser, mas a pessoa faz o contrário. A pessoa não sai como se não tivesse escutado nada, e às vezes você pergunta, e aí, o sermão? Eita, foi de que mesmo, rapaz? E é como se a palavra não fosse tão, assim, tão estimada entre os crentes mais. E eu estive debatendo com um irmão pentecostal, e eu fiquei impressionado com o temor dele à palavra de Deus. No começo, se foi ou não, eu não sei. Eu pensei que ele estava afrontando, peitando, provocando. E aí eu ia dar na mesma altura que eu estava interpretando uma resposta dura. Mas depois eu disse, não, para que uma resposta dura? Deixa eu dar uma tranquila aqui, até para ser breve, não é? E dei. Veja o que aconteceu com essa discussão. Mas veja bem, eu postei esse vídeo no nosso canal, que eu coloquei de nome de Cristo, Psicologia Soberana, Psicologia Cristocêntrica. Olha, vê só que interessante. A maioria dos vídeos, eles têm um acesso, as pessoas assistem em média entre 15 a 30 pessoas. Quando muito passa, vai para 40, às vezes fica em 8, mas é difícil passar de 50 visualizações. Veja este vídeo, quantas visualizações teve. Não, mas eu vou dizer. Tem 3 dígitos. 4, tem 4. Está entre 1.000 e 10.000. Isso, mano. 1.221. Para quem tem. Diga o texto e o número do livro, porque ele escreve lá não. Não, mas só é ler lá. Só é cantar ali. Não enxerga não o texto. Fala, Missão.
Ah, porque também é muito fosco aí, por causa da claridade. Então veja, pessoal, este vídeo só, um que é relacionado a essa segunda parte, teve 200 e poucas visualizações, mas o primeiro teve 1.221 visualizações. Olha o título: Você tem dom de cura e maravilhas. O título do sermão é esse: Você tem dom de cura e maravilhas. Oi? Oi? Sim, assiste, assim, nem todos, não é? Porque quando percebe que é Maiano no pau, aí já alguns se afastam, não é? Mas essa pessoa assistiu, veja bem. O nome disso é clickbait. Você coloca uma isca para puxar o clique. Você coloca um negócio que agrada o pessoal no vídeo, a galera vai. Choveu de petequinha aqui. Uhul, eu tenho um dom de cura e maravilha. E a foto, né? Sabe a foto da capa do vídeo lá? Que você faz aí, você vê o vídeo, tem nada a ver com aquela foto ali. Não, e a foto é essa aqui, ó. Deixa eu botar, já que Edivaldo falou da foto. Na capa, né? Você olha assim. Não. É feito um filme, né? Eu gravo um cartaz de um filme. Você vê um trailer do filme. Não é essa não, isso é o que eu estava escutando para dormir. Pera aí. Por isso que esse cara não dorme. Por isso que ele não dorme. Deixem de ser chatos. Pera aí, deixa eu mudar aqui eu vou alternar. Olha, o debate com o rapaz eu vou deixar para o próximo estudo. Você vai falar, é horrível ficar ouvindo. Foi digitando. Comentário. É horrível. Mas eu ia deixar para semana depois. Vamos ver, né? Eu só quero mostrar a capa. Assinar esse canal aí também. Aê, muito bem. O nome é Psicologia Cristocêntrica. Aí é uma capa azul de um camarada com os braços abertos. Ai, que demora, meu. Cristocêntrico. Essa aqui que tem a entrevista com o Paulo Júnior. Ixi! Queria eu. Ó! No pedestal não. Muito bem, Geraneta, muito bem. Sem idolatria. Eita, rapaz, não dá pra ver a capa se eu abrir. Isso é Geraneta. Castigo. Não, foi não. Bênção. Lá em Campina Grande, aí anunciando o próximo encontro, que era o retorno do rei. Aí colocavam os caras aqui. Desliga aquela luz. Aí o povo, aí um era mais alto que o outro. Eita, é feio, é Eu feio olhava isso. assim pra ele e falava assim, esse povo entendeu o que ele terminou de falar. Não é. Ó, é porque... Ó, presta atenção. Ó, dá pra ver, pessoal, olha pra cá. Dá pra ver ali, é porque tá pequenininho. Um de blusa verde ali. O segundo, tem um do lobo, aí o segundo, tem um pastor pegando na cabeça do cara assim e o cara caindo pra trás. A capa, não. Orando, aqueles... A capa é essa, de um cara com a mão na cabeça dele e fazendo uma oração.
Mas vai demorar para vocês encontrarem, porque é um vídeo bem antigo. O nome do canal é Psico... o nome do vídeo é... O nome do canal é Psicologia Cristocêntrica. Deixa eu mandar para o WhatsApp de vocês. Dá um print. Deixa eu abrir aqui, peraí. Eita. Peraí. Olha, eu mandei já vídeos para vocês dele. Se vocês clicar nos vídeos do canal, vocês já acham. Deixa eu botar a capa aqui. Fala logo os detalhes. Eu vou falar. Dá para ver agora ou não? Dá para ver? Dá para ver agora? Tá vendo aí? Pronto. Aí o indivíduo vê uma capa dessa e vê você dizendo, afirmando que você tem dom de cura e maravilha, que não é uma afirmação, eu deixei sem ponto, deixei sem interrogação e sem exclamação de propósito. Isso é para mim. Aí choveu, 1221. Mas essas coisas só entendem quem tem que gravar, porque todo mundo entende. Não, mas você lê já vê como uma afirmação. Você tem dom de curas e maravilhas. Correram para cima. Veja bem. Aí, uma pessoa que eu apaguei o nome dele aqui, né? Como eu vou postar os vídeos para ele não ficar exposto, comentou o seguinte. Porque assim, pode ser até que ele goste, que é um testemunho bonito que ele teve. Mas como eu não perguntei a ele, ele comentou assim no vídeo: irmão, então, como uma pessoa do Oriente, que tem outra religião, vai dar crédito ao Evangelho, se não for por poder? O que a gente responderia? Naquelas revistinhas que da abertas, lá tem diversas histórias. Tem. Uma delas tem uma mulher que ela testemunha referente a isso. Ela era muçulmana, e ela disse que ficava sonhando com um homem, sonhando com um homem na vida, tanto que ela acredita que seria o que as pessoas entendem como Jesus. E um dia uma pessoa pregou para ela, o próprio Jesus, na ocasião, e aí ela disse que aquilo confirmou o sonho, e essa pessoa chamava ela, alguma coisa nesse sentido. Seria mais ou menos o que esse cara está dizendo. Ele está querendo que seja nesse sentido. Olha, só vai crer se tiver maravilhas, curas ou maravilhas. Aí a pessoa vai crer. Só que não é assim. Não é assim. Se essa mulher teve o sonho e houve uma confirmação, não foi o sonho em si, mas foi a pregação que transformou ela pela ação do Espírito Santo. Isso e pronto. Veja, até porque se você vê Jesus Cristo comentando sobre o rico e Lázaro, quando os dois morreram no inferno, o rico dizia assim: Pai Abraão, manda que Lázaro ressuscite para falar aos meus irmãos de tudo isso que a gente está vivendo aqui, para que eles não venham para esse lugar de tormento que eu vim. Aí Abraão disse: não, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus. Ouçam a palavra de Deus. Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, ou seja, a pregação, eles tão pouco se arrependerão. Eles tão pouco vão se arrepender, ainda que ressuscite um morto. Entendeu? Então, não é o milagre que converte as pessoas, é a pregação. Aí, veja bem, o que vocês diriam para essa pessoa? Irmão, então, se nós não temos dom de cura e maravilha, o dom, como então pessoas de religiões diferentes vão dar crédito ao Evangelho? Qual a resposta? Elas precisam ter Espírito e revelação. Vixe, para elas revelarem profecias por aí. Da revelação de Deus, né? Da palavra, né? O Espírito de revelação da palavra. Aí o que eu respondi para ele foi isso aqui.
aqui, ó. Bem simples. Eu ia ser grosso, pensando que ele estava sendo grosso, mas graças a Deus que eu me contive. O poder reside na palavra de Deus, meu irmão. Com a ação interna do Espírito Santo, só. O poder reside na palavra, pela ação do Espírito. Com a palavra, só isso. Aí ele retrucou assim: então, se é pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito poderia ter convencido as pessoas da época dos apóstolos sem milagres. E aí, como responder? Mas o milagre era Cristo que estava ao invés do Espírito Santo. Não. Qual o Espírito Santo veio que Cristo subiu? Não, Então, justamente ele está dizendo como, então, esse poder, através da palavra, ele se manifesta se o Espírito não está. Ele está estudando. Não é isso não. Ele está dizendo assim. Não, é assim que ele está dizendo. Então, se é pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito poderia ter convencido as pessoas na época dos apóstolos sem os milagres. Por que então os apóstolos fizeram milagres? Se é só pelo Espírito. Não, o que ele está dizendo que naquela época, Não, eu entendi. o Espírito Eu estava colocando na época que o Espírito não estava. Não é isso que ele está Mas ele questionando. está falando na época justamente que Cristo já foi. Cristo foi, os apóstolos ficaram e fizeram milagres. E as pessoas se convertiam. Como responder a essa pessoa? Hã? Então, se é pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito poderia ter convencido as pessoas na época dos apóstolos sem os milagres. Não é pelo Espírito? E por que os apóstolos fizeram milagres? Então, se é pelo Espírito que as pessoas se convertem, eles só pregavam e as pessoas se convertiam. E como responder a elas? A ele? Ei, deixa eu ter que raciocinar. Bora. Vou esperar. Vai. Aí, veja só. Aí eu respondi assim para eles. Eu disse: na época de Cristo e dos apóstolos, os milagres tinham uma função específica. Pessoal, pare para pensar. Antes de Cristo, existiam os milagres que existiram quando ele estava? Não, igual ele estava, não. Não, meu. Não, igual ele estava. Não, igual ele não. Não. Jesus Cristo fez milagre um atrás do outro, esquina atrás de esquina, e multidões iam até ele, e ele ia curando e fazendo milagres. tem até ali. Não, como no tempo dele, igual não é. Ressuscitar pessoas e outros sinais. Teve alguns apóstolos, Profetas. mas também como momentos específicos. Não era constante. Outra coisa que eu queria te perguntar. O Senhor passou a fazer milagres, esses milagres. Escuta aí, pessoal. Depois que ele foi batizado. Não, ele... Porque antes, quando estava na festa do casamento, lá no Caná, quando Maria disse: Jesus, foi o primeiro milagre dele, Foi. né? Que ele foi e disse assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer que antes ele fazia. Veja. Quando ele diz ali, até porque a resposta dele, a gente percebe que a resposta dele foi, entre aspas, muito dura para uma mãe. Ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Foi. Ainda não é chegada a minha hora. E faz. Se não é chegada a hora, por que fez? Então quer dizer que antes daquele primeiro milagre ele não tentou. Não se trata disso. O que se trata é o seguinte, veja bem, qual o sentido que faz isso? Esse acontecimento é sem sentido, se você for levar ao pé da letra sem refletir. Maria diz: Jesus, meu filho, está faltando vinho, vai e faça vinho. Então ela vai e dá ali a ordem para Jesus Cristo resolver, não faça vinho, mas para Jesus Cristo resolver aquela situação.
Aí Jesus Cristo responde para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí faz o milagre. Se não chegou a hora dele, por que ele fez? Aí diz o padre, porque Maria pediu. Aí os padres, a igreja católica diz assim: é porque a autoridade de Maria foi maior que a de Cristo. É por isso que ele diz que Maria. Já que já vai pedir para o filho fazer, vai, o contrário. A mãe pede uma coisa e fala o contrário. Mas veja bem. Aí, é justamente isso que eu quero dizer. Porque na hora que ele se batizou, começou o ministério dele. Foi o ministério, assim, não é que começou o ministério. Jesus Cristo pregava antes. Com 12 anos, Jesus Cristo já estava dando aula a doutores. Entenda, com 30 anos, Jesus Cristo começou oficialmente a ser reconhecido, porque para os judeus, só com 30 anos, alguém poderia exercer uma função sacerdotal, uma função de rabino, não é? Uma função de escriba. Aí Jesus Cristo só se tornou um escriba, um rabino, com os seus 30 anos. Ali foi quando ele foi reconhecido como tal. Mas antes ele já fez de tudo. Aquele momento lá do batismo só foi uma confirmação de que tudo que ele fez no passado foi verdadeiro e apontava para aquele momento. Agora, quando Jesus Cristo diz assim: mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora, ele está dizendo o seguinte: mulher, entenda, não chegou a hora de você, nem homem nenhum mandar em mim. Não chegou essa hora não, eu faço o que eu quero. Agora vai chegar a hora que vocês vão mandar em mim. Vão me prender, vão me levar para onde vocês querem, vão me judiar, vão fazer tudo que quiserem comigo. Por quê? Porque chegou a minha hora. Quando Jesus Cristo chama de minha hora, ele não está chamando de hora de ministério, de hora de milagres. Não, ele está falando de hora de ser entregue aos homens. Aí ele está dizendo: olha, mulher, fale de uma maneira que você entenda quem eu sou. Eu sou seu filho? Sou. Mas eu sou só isso? Não, eu sou também o seu Deus. Eu sou também o seu Senhor. Então, eu faço o que eu quero, quando eu quero. Vai chegar a minha hora de fazer ou de ser levado ao gosto de vocês. Mas agora não é a minha hora. Aí nesse sentido, entendeu? Mas ele já fazia, já trabalhava. Quando ele falou assim com ela entendeu? A Bíblia diz que ela, pronto, por exemplo, quando ele estava no templo, não é que ela, cadê? Estava voltando para a cidade deles. Cadê Jesus? Cadê? Ah, meu Deus, Jesus! E voltou, desesperada, procurou em todo canto e não encontrou, e perguntava um a outro. E uma mãe aflita, né? Perdi meu filho de 12 anos. Quando ela chega no templo, está lá ele dando aula a doutores. Aí ela dá uma bronca nele, né? Mas olha, você deixou a mim e a seu pai e tal. Aquela bronca, aí Jesus Cristo diz: que tenho eu contigo? Não sabia que cumpria eu estar na casa do meu pai? O erro não foi meu, o erro foi seu. Por quê? Porque só era pensar o seguinte: meu filho não está aqui perto de mim, aonde ele está? Já sei. Aonde? Na casa do pai dele. Entendeu? O erro foi dela de não entender a missão de Cristo. Mas aí, nesse momento, a Bíblia diz que ela guardava todas essas coisas no coração e ficava meditando nelas. O meditar e o guardar é de que você aceitou aquilo. E o meditar é de você tentar entender a profundidade do que estava acontecendo ali. Aí, pode ser que ela guardou e ficou refletindo. Eu vou ter que ter mais... Ela entendeu, eu lembrei que ela entendeu, porque depois ele Ah, sim, é verdade. Boa, Gelana. Fazei tudo o que ele manda. Perfeito, para confirmar o que eu estou colocando para vocês aqui. Ou seja, ela entende que quem manda é ele. Aí diz para as pessoas: olha, não sou eu, nem é vocês. Façam tudo o que ele manda. Então confirmou justamente isso que eu estou falando aqui para vocês, de que Jesus Cristo disse: olha, não é chegada a minha hora, quem manda sou eu. É verdade, sim. Olha, faça o que ele manda e vai dar tudo certo. Lá na feira tem uma mulher chamada Josinha, que é católica do terror. Aí eu
disse para ela, o único caminho que leva a Deus é Jesus. Ela disse, olha que você está errado. Olha que você está errado. Ele disse, Josina, não sou eu que digo, nem é pastor que diz. É a Santa Escritura. Isso. Aí ela disse, e como lá no primeiro milagre, foi Maria quem mandou. Aí eu disse, mas você está esquecido de que em seguida ela disse, não faça o que eu falo, faça o que ele manda. Justamente. E a resposta está aí. Muito bem. Veja bem. Ela mudou 2 vezes. Olha, a hora não nos ajuda. Jesus fazer, e ele mudou o povo fazer o que Jesus mandou fazer. Olha, a hora. Ela mandou também, A hora não quer nos obedecer, tá certo? Eu vou ler só essa parte que temos aqui. E na próxima vez que a gente estudar sobre esse ponto, aí eu continuo. Que é a reação dele a isso que eu disse. Veja bem. Na época de Cristo e dos apóstolos, os milagres tinham uma função específica: distinguir o verdadeiro Cristo e os verdadeiros apóstolos dos falsos. Era para isso que tinham os milagres. Entendam isso, pessoal. Era só para essa função. Mas era para o bem do povo? Era também. Mas o ponto, a chave está nisso. Tem outros propósitos? Tem. Mas a chave está aqui. Para que Jesus veio fazendo tanto milagre e tantas maravilhas? Aí, ponto. Para que as pessoas dissessem, porque na época de Jesus Cristo, vocês pensam que só era ele, era que dizia, eu sou o Cristo, eu sou o Messias? Tinha vários. Inclusive, um doutor da lei, quando está discutindo para ver se condena ou não os apóstolos que estavam presos, eles dizem assim, deixa esse povo ir, não é? Porque levantou-se um, dizendo também que era o Messias, e logo que mataram ele, se dispersou e acabou. Se essa é obra de Deus, vai permanecer. Se não for de Deus, vai se acabar, deixa eles. Então observe, já existiam outros dizendo, eu sou o Cristo. Aí entra a questão, a quem eu sigo? Aí entra os milagres. O Cristo verdadeiro fazia grandiosos milagres. Aí você olhava para o outro, olhava para Cristo e dizia, não, esse, como muitos diziam, né? Esse só pode ter vindo de Deus, porque ninguém faz, nenhum dos outros fazem o que ele faz. Sim, sim. Calma. Essa questão dos milagres a gente vai chegar nela. Eu estou falando do dom. Por exemplo, você chegar para mim e dizer, Júnior, vamos naquela igreja ali, porque lá tem um pastor que tem um dom. Mentira. Entendeu? Mas existe coisas entre eles? Existe. Não só entre eles, no candomblé, no espiritismo, e meio mundo de bagaceira, certo? Mas a gente depois volta para isso. E a resposta que eu dou aqui entra nessa questão um pouco também. Há um milagre muito poderoso que nenhum homem é capaz de fazer o que ele fez, ressuscitar Lázaro da maneira com 4 dias. Você vê, o milagre mais poderoso de todo que ele fez, mas mais forte. Deixa eu complicar um pouquinho e traga essa questão para a semana que vem, se vocês não conseguirem responder. Perto da boca? Olha a hora, pessoal. É como a filha de Jairo. Ela tinha morrido. E a casa estava cheia de gente. Quando ele chegou e disse para o povo, ela não morreu, ela dorme. Todo mundo que teve. Da felicidade, da ressurreição de Jairo e também de morrer. Aí todo mundo que teve. Quer dizer que ali tinha gente que fazia aquilo ali também. Não, no caso, teve quem fez? Quando a filha de Jairo, querendo chegar Sim. e ele, não sei se ele era um centurião. Sim, era, foi lá pedir a Jesus. Foi lá. E quando ele chegou na casa, e estava aquele povo planteando que ela tinha morrido, Sim. ele olhou para o povo e disse, a Bíblia não disse que ele olhou, provavelmente ele olhou, Sim. ela não morreu, ela dorme. Ali todo mundo viveu. Foi. Aí, por causa disso, outros faziam?
todo mundo riu, por quê? Porque não sabia ainda que ele tinha esse poder. À medida que ele faz, já não riem mais. Então, é uma confirmação de que ele era o Cristo. Veja, e os apóstolos? Por que os apóstolos fizeram milagres? A mesma coisa. Porque era para distinguir entre o falso e o verdadeiro apóstolo. Vejam que na liturgia, por exemplo, a gente viu, não foi? Paulo dizendo, olha, existem apóstolos fraudulentos que se transformam em apóstolos de Cristo, para enganar. No caso, não é de se admirar, porque até Satanás se transforma em anjo de luz. Não é de muito admirar que os seus ministros também se transformam em ministros de justiça. Mas observe que existiam muitos dizendo, eu sou apóstolo. Paulo saía de uma igreja, consertava as heresias, tudo, ajeitava lá, saía. Quando saía, entrava outro e dizia, eu sou apóstolo. Sabe como Paulo resolveu isso? Em Corinto, Paulo diz, olha, as credenciais do meu apostolado foram apresentadas diante de vocês, com todo o poder de sinais e maravilhas. E aí Paulo, ele apresenta como se fosse a identidade dele, de um apóstolo verdadeiro. Veja os milagres que eu fiz, agora veja o deles, entendeu? É uma forma, por quê, meus irmãos? Porque os apóstolos iam dar continuidade ao que Cristo começou. E eles iam escrever as escrituras. Se não houvesse uma distinção, a gente estava com um monte de livro herético aqui hoje. Porque a igreja do passado não ia saber verdadeiramente quem era o verdadeiro e o falso apóstolo. Aí para isso a função, veja bem, dos verdadeiros dos falsos, veja bem, depois de cumprida, eu errei aqui, né? Depois de cumprido este propósito, o Senhor Jesus nos advertiu. Qual foi a advertência do Senhor Jesus Cristo? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Como é que um falso Cristo e um falso profeta vai vir, pessoal? Ei, para cá todo mundo. Como é que um falso Cristo e um falso profeta vai vir? Operando grandes sinais e maravilhas. Veja que interessante. Como era que era distinguido na época que Cristo veio o verdadeiro do falso? Através dos milagres. Hoje, como você reconhece o falso? Através dos milagres, não é? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, viu? Se possível, porque não é, os próprios eleitos. Aí Jesus Cristo adverte: vede que vulo tenho predito. Eles, não, aí acaba, vede que eu tenho dito para vocês. Ou seja, não venham com desculpinhas depois, eu fui enganado por quê? Porque não, eu avisei, ponto. Aí eu digo para eles: eles são atuantes, e não podemos dizer que não fomos avisados. Esses milagres, esses profetas cheios de milagres estão atuantes, e nós não podemos dizer. A resposta deles depois vocês vão ver, certo? E isso nos dá, assim, nos dá ânimo. Não que o contrário não deva nos dar ânimo, porque Isaías, como a gente viu também na pregação, foi um profeta que pregou para ninguém ouvir. E a gente prega na esperança de que ouçam. Mas se não ouvir, continuemos animados pregando. Mas quando você vê um testemunho de uma pessoa dessa que falou aqui, você diz: Deus, Ele trabalha realmente ainda no nosso meio.